Bom, vamos lá então. Queria agora falar um pouquinho mais, aprofundar um pouco sobre a energia interna. É um vídeo, não é necessário, para ter só as bases da termodinâmica, não precisa assistir ele, mas ele ajuda a aprofundar um pouquinho a energia interna e ter uma visão melhor do que é essa energia em casos reais, né? Eu vou começar falando quem é a energia interna no caso particular de um gás real diatômico. Você vê, não é mais ideal, gás real e diatômico. Diatômico quer dizer, tem dois átomos, por exemplo, O2 aí, dois oxigênios ligados, estão formando uma molécula diatômica. Nesse caso, no caso real de uma molécula diatômica de um gás, lembra que a energia interna, que é representada pela letra U, é a energia que está contida no gás. São todas as formas de energia que o gás pode ter nele. Não é a energia que vai passar, nem que vai sair do gás, nem que vai entrar, mas é a energia que está nele. Uma molécula diatômica de um gás real, ela pode ter essas várias modalidades de energia aqui. Energia cinética de translação, energia cinética de rotação, energia cinética de vibração, energia potencial de agregação e ainda outras modalidades de energia que não vai interessar muito para a gente. E vamos entender cada uma dessas modalidades aí. Se você pensar numa molécula diatômica, ela está ligada, por exemplo, pega dois oxigênios ligados formando uma molécula de O2, essa molécula como um todo se mexe, tem uma certa velocidade. E, portanto, ela tem uma energia cinética de translação, transladar e se movimentar numa certa linha, numa certa trajetória. E ela tem uma energia cinética associada a essa translação, que eu estou chamando de energia cinética de translação. Fora isso, essa molécula ainda pode rotacionar, ela pode girar. E ela pode girar basicamente em dois eixos, que é a maior quantidade de energia cinética de rotação, né? Ela pode, não sei se eu vou conseguir desenhar direito aqui, mas desenhando ela aqui assim, você pode imaginar, aqui está o O2, você pode imaginar que tem dois eixos que ela pode girar com bastante energia. Um é esse eixo aqui, ela pode girar fazendo assim, ó. Ela pode girar fazendo assim nesse eixo, né? Ela pode girar fazendo assim ao redor desse eixo. Imagina que aqui está entrando na página e aqui saindo da página. Ou ela ainda pode girar, aqui, esse daqui entrando e saindo, mas ela ainda pode girar aqui assim, né? No eixo perpendicular a esse. No eixo perpendicular a esse. E aí, se ela girasse assim, ela giraria aqui no plano do papel mesmo. Não sei se eu fui muito feliz aqui no meu desenho, mas essa primeira possibilidade de movimento é aqui, ó, essa molécula, esse átomo aqui estaria entrando na página aqui e saindo na página desse lado. Então aqui entra, aqui e sai desse lado. Já nesse eixo aqui, perpendicular, ela estaria girando aqui no próprio plano da página, sem entrar e sair da página, mas no próprio plano da página. Então, tem 2 graus de liberdade para a energia cinética de rotação. Fora isso, essa molécula ainda poderia ter uma energia cinética de vibração, né? Você pega os dois átomos aqui, eles podem se aproximar e se afastar, e ficar num vai e vem. Eles se aproximam para cá, esse aqui se aproxima desse, aí eles ficam mais pertinho, e logo eles se afastam, né? E logo eles se aproximam, e logo eles se afastam, e fica como se fosse 2 bolinhas presas numa mola, você estica a mola e solta, fica... Ou seja, uma energia cinética de vibração. Fora isso, ainda tem energia potencial de ligação e energia potencial de agregação. Tem a energia potencial que está na própria ligação das moléculas, né? É um resquício da energia associada à energia potencial elétrica que vocês aprendem em eletrostática. E ainda a energia potencial de agregação como um todo. Essa molécula aqui, quer queira ou quer não, apesar de estar no estado gasoso, ela ainda interage, ela ainda tem uma interação com uma próxima molécula vizinha, e assim por diante. Elas não passam livremente umas perto das outras, sem interagir, como aconteceria num gás ideal, né? Portanto, tem ainda uma certa agregação entre elas. É óbvio que no estado gasoso, a gente está vendo um gás, no estado do gasoso, essa agregação é muito baixa, essa energia potencial de agregação. Ela é muito mais forte em sólidos e líquidos, né? Nos sólidos, os átomos estão bem agregados, bem unidos, né? É difícil você separar os átomos de um sólido, por isso que ele tem aquela característica de ser sólido. Você precisa fazer força para separar eles e quebrar o sólido. O gás não, o gás as moléculas estão mais livremente,
mas não mais livres para se movimentar, mas não perfeitamente livres. Ainda existe uma interação entre elas. Portanto, ainda tem uma energia potencial tanto de ligação entre cada átomo como de ligação entre as moléculas. Fora isso, ainda existem outras modalidades de energia, como energia nuclear, tudo, mas que fogem um pouco do contexto aqui da termodinâmica. Agora, a gente pode começar a fazer simplificações, né? Por exemplo, a gente pode sair de um gás real diatômico e ir para um gás ideal diatômico ainda, e ver quais modalidades de energia ele vai perder. E é fácil de perceber isso. Num gás ideal diatômico, como ele é diatômico, é ideal. Mas é diatômico, se ele é diatômico, ele ainda tem essas três formas de energia aqui, ó. Ele tem ainda a energia cinética de translação. Então, aqui está o gás, estou fazendo aqui o gás ideal diatômico, ligado lá, né? Dois átomos diatômicos, quer dizer, dois átomos aqui ligados entre si, e eles ainda, esses dois átomos ligados, eles transladam ainda. Então, eles ainda têm uma energia cinética de translação. Eles rotacionam, assim como esse segundo caso aqui. Porque como tem duas moléculas, eles podem rotacionar naqueles 2 graus de liberdade que eu havia mencionado. Um entrando da página, saindo da página, o outro aqui na própria página. Então, ainda tem energia cinética de rotação. E ainda tem energia cinética, ainda pode ter energia cinética de vibração, desses átomos aqui se aproximando e se afastando. No entanto, não existe mais essa energia aqui, energia potencial de agregação. Por que não existe mais energia potencial de agregação? Porque o gás ideal, a hipótese para o gás ser ideal, é que as moléculas não interagem entre si. Essa molécula aqui, ó, você pega essa molécula aqui que eu tinha desenhado, uma molécula com 2 átomos. Vamos desenhar aqui, vai. Uma molécula aqui, ó, com 2 átomos. E uma molécula aqui com 2 átomos. Uma está vindo para cá, assim, a outra está vindo para cá, e uma nem sabe da presença da outra, elas nem interagem. A energia potencial de agregação é 0. Lembra que nesse caso aqui, né, a energia, no caso do gás ser ideal, lembra que um gás ideal não interage entre si. Se eles não interagem, não existe energia potencial de agregação. Portanto, essa quarta modalidade aqui que a gente colocou, né, primeira, segunda, terceira, quarta, essa quarta é 0. E também dá para mostrar que as outras modalidades, energia nuclear e outras que podem aparecer, se você fizer um contexto diferenciado aqui, não na termodinâmica, essas energias também são 0. Porque elas também estão, de certa forma, ligadas à interação entre as moléculas. E, portanto, num gás ideal diatômico, essas duas formas de energia vão embora nesse caso aqui. Portanto, para um gás ideal diatômico, só sobra aquelas 3 primeiras modalidades: energia cinética de translação, mais energia cinética de rotação, mais energia cinética de vibração. Para um gás ideal diatômico só sobra essas. Agora, no caso de um gás monoatômico ideal, se só tiver um átomo, qual energia desaparece? Desaparece essas duas aqui, né? Essas duas que eu estou fazendo no X, desaparece. No caso do gás, deixa eu escrever de novo, está muito para baixo, né? No caso do gás ser ideal, só que ao invés de diatômico, monoatômico, se ele for monoatômico, o que acontece? Monoatômico quer dizer, ele só tem um átomo. Se ele só tem um átomo, some essas duas modalidades de energia aqui. Por quê? Porque se você tiver um átomo, como é que um átomo vai girar ao redor de outro átomo se só tem um átomo? Né? A energia cinética de rotação está associada ao fato de 2 átomos poderem girar aqui ao redor deles, um com o outro. Mas aqui não tem, só tem um átomo, porque é um gás ideal monoatômico. E, portanto, essa energia some, essa daqui, energia cinética de rotação. De vibração, a mesma coisa, né? Lembra que a energia cinética de vibração é a energia de vai e vem, de aproximação e afastamento dos átomos, que também vale 0, porque só tem um átomo agora. Portanto, essas duas modalidades de energia desaparecem. Então, no caso particular do gás ser ideal monoatômico, né? No caso do gás ser monoatômico ideal, que eu escrevi aqui, repeti, né? Desculpa. Nesse caso em particular, aí a energia interna vai ser só a energia cinética de translação. Só a energia cinética de translação.
E a energia cinética de translação também vai ser energia térmica. A energia térmica, a energia de agitação ou translação das moléculas. Energia térmica. Portanto, no caso particular de um gás ideal, a energia interna é igual à energia cinética de translação, que é a mesma coisa também que a energia térmica de vibração. É a mesma coisa, a energia térmica de vibração é a energia que os átomos têm, que os átomos lá, agora gás monoatômico, né, tem de movimento. A velocidade para cá, ele vai, um bate na parede ou bate com outro átomo, desvia para cá. É a energia de agitação deles, que é a mesma coisa que a energia cinética de translação. É a energia cinética associada ao movimento que ele tem ao transladar daqui para cá até colidir. Então, no caso particular do gás monoatômico ideal, a energia interna é igual à energia cinética de translação, que é igual à energia térmica do gás ideal. O que não era verdade se ele fosse diatômico. Se ele fosse ideal, mas ainda fosse diatômico, ele ainda teria energia cinética além da energia cinética de translação, teria também energia cinética de rotação e ainda de vibração. Né? Por isso que no caso do gás ideal monoatômico, a energia interna é calculada como 3 meios de nRT. Já no caso do gás ideal diatômico, aí a energia interna vai ser 5 meios de nRT. Por quê? Só um pouquinho. Deixa eu apagar aqui e melhorar um pouco. Então, no caso do gás diatômico ideal ainda, ideal só que é diatômico, ele não vai mais ser 3 meios, ele vai ser 5 meios de nRT. Por quê? Porque se supõe que ele tem mais 2 graus de liberdade de energia, né? Porque se você parar para pensar, esse 3 meios de nRT é meio nRT, mais meio nRT, mais meio nRT. E cada meio nRT está associado a um grau de liberdade. Como assim grau de liberdade? Grau de liberdade quer dizer, essa energia aqui, a gente acabou de ver que é energia cinética de translação. Mas um gás ele pode transladar para o lado, ele pode transladar para cima, ou ele pode transladar lá na profundidade. Tem 3 dimensões que ele pode transladar, x, y, z. Cada dimensão tem meio de nRT associado como energia. E se você somar esses 3 graus de liberdade, a energia interna dá 3 meios de nRT. Agora, num gás ideal diatômico, além desses 3 graus de liberdade, o gás ainda pode, lembra aqui, ó, ele pode girar em torno de um eixo ou girar em torno de outro eixo. Portanto, ele ganha mais 2 graus de liberdade e, portanto, fica um meio de nRT, mais 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 um meio de nRT. Portanto, dá, o que acaba totalizando 5 meios de nRT. 5 meios de nRT. E se eu ainda somasse a energia cinética de vibração do gás ideal diatômico, eu ainda teria mais um grau de liberdade que eu teria que colocar aqui mais um meio de nRT. Mas se vocês pararem para pensar, um gás diatômico ideal, essa vibração aqui, ó, essa vibração ocorre por causa de forças de atração e repulsão. E se a gente considerar que um gás ideal não atrai nem entre moléculas, né? Se pegar essa molécula aqui, que eu desenhei aqui, e uma outra molécula aqui vizinha, elas não interagem, a gente pode imaginar que nem os átomos interagem. É uma coisa difícil de imaginar, porque para ele estar ligado em uma molécula diatômica, ele tem que interagir de alguma forma. Mas é muito comum a gente desprezar, para gás ideal diatômico, a gente desprezar esse outro grau de liberdade e deixar só esses 2 graus de liberdade adicional aqui, de 2 formas de rotacionar, totalizando 5 meios de nRT. Por fim, vale ressaltar o seguinte, né? Para terminar aqui o vídeo, vale ressaltar o seguinte, se a gente pegar um gás, eu sempre disse para vocês quando a gente viu o gás ideal, que a energia térmica era a energia cinética de translação. Mas, para o caso de um gás real, no caso particular de um gás real, a energia térmica, né? A energia térmica é tanto as formas de energia cinética, as 3 formas de energia cinética, mais a energia potencial de agregação. Essas 4 modalidades de energia, as 3 cinéticas, mais
A cinética vocês já tinham visto, energia térmica é energia de movimento, energia de vibração, seja de translação, rotação ou vibração. Mas a energia potencial de agregação também faz parte da energia térmica. E é fácil de você lembrar isso, lembrando do conceito de calor, né? Calor é energia térmica em trânsito. Não é verdade? A gente já tinha visto isso, que calor era energia térmica em trânsito. Só que o calor, ele podia tanto aumentar a temperatura de uma substância, como ele também poderia fazer a substância mudar de fase, não é? E, por exemplo, do sólido para o líquido, ou ainda do líquido para o gasoso, e sem mudar a temperatura. Lembra disso, né? Que para substâncias, se você dá calor para uma substância, ela pode ou pegar esse calor para aumentar a temperatura dela e, portanto, fazer as partículas dela vibrarem mais rápido, ou ela pode pegar essa energia térmica e mudar o estado de agregação. E aí, portanto, essa energia térmica, quando vai do sólido para o líquido, não mudou a temperatura, né? Se a gente pensar em substâncias puras, pega água pura, por exemplo, você dá energia térmica para água pura no estado sólido, que é o gelo, ela vira água pura no estado líquido, e depois água pura no estado gasoso. Daqui para cá, para mudar de estado, não muda de temperatura. Ora, se não muda de temperatura, então a energia térmica não foi para nenhuma parte de energia cinética, porque a temperatura está relacionada com a energia cinética. A temperatura está relacionada com essa, com essa e com essa. Para onde foi a energia térmica, então? Para a energia potencial de agregação. Portanto, a energia térmica, ela pode... Por que energia potencial de agregação? Porque eu tive que desagregar o sólido e agregar ele num outro estado, agregar ele no estado líquido. Depois eu dei energia térmica no estado líquido, quando ele chegou lá, por exemplo, pega o caso da água, né? A água está a 100 graus Celsius, você dá mais energia, a temperatura dela não aumenta, ela vira gás a 100 graus Celsius também. Então, para onde foi essa energia que você deu? Ela foi para a energia potencial de agregação. Mas essa energia que você deu não chama calor? E calor não é energia térmica? Portanto, a energia térmica foi para fazer com que a água virasse gás. Portanto, a energia térmica também é uma forma de energia potencial de agregação. Bom, eu acho que deu para aprofundar bastante sobre energia interna, né, até relacionando com energia térmica e energia cinética. E eu acho que é suficiente para aprofundar um pouquinho. Um abraço, até logo.